Olá, no livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E faziam banquetes em casa de cada um ao seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos? Abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Essa história ela é muito conhecida no Evangelho. A história de Jó, muitas pessoas que também não são cristãos conhecem, porque o cara era demais, né? O cara sincero, temente a Deus. Os filhos, ele tinha 10 filhos, esses filhos gostavam de festa, gostavam de curtir, e por mais que ele deixasse os filhos fazerem, levassem a vida deles, porque não há muito como controlar a vontade dos filhos, né? Chegando numa fase adulta que a gente já não consegue mais controlar tanto a vontade de nossos filhos, ele orava ao Senhor, ele sacrificava, pedia perdão, se caso os filhos dele tivessem pecado. E aí eu acho impressionante essa história de Jó, porque é a única história em que Deus conta testemunho de alguém. Eu vejo muitas pessoas contando testemunho e falando de milagres e falando bem, falando quanto alguém prosperou, quanto alguém conseguiu vencer. Mas imagina Deus falando de uma pessoa. Imagina Deus contando o testemunho de uma pessoa. Você viu ali, Satanás, meu servo, fiel, temente, e tá sempre na minha presença. E Satanás falou: também se dá tudo para ele, você protege ele. Porque as pessoas sinceras, é muito claro, a Bíblia mostra muito claramente que Deus protege mesmo, Deus abençoa mesmo, que Deus ama mesmo, Deus quer essas pessoas. E aí Deus falou assim: eu conheço o coração dele. Eu imagino Deus falando assim: pode levar, não tem problema, tudo que eu dei para ele é besteira, porque o que ele tem para mim é o coração, é o que eu vejo nele. As coisas que eu dou para ele, dou porque eu amo, não porque ele me pede, porque eu amo. E ele é abençoado porque eu amo, eu cuido dele e eu dou mesmo porque ele é meu filho. Assim como ele protegeu e ele abençoou José quando foi vendido pelos seus irmãos. José, tudo o que ele fazia prosperava, tudo o que ele colocava as mãos era abençoado,
porque ele era protegido do Senhor. Deus protegia ele, ele passou por muitas provas, porque por mais que as coisas vieram sobre a vida de José, o que Deus tinha com José era no coração. Quando Deus falou de Davi, Deus não falou de Davi pelas coisas que ele tinha, porque ele também era um garotinho, não tinha nada, mas pelo coração que ele tinha, porque ele era bondoso, ele amava Deus acima de todas as coisas, não importasse o que acontecia na vida dele, ele sempre se arrependia, voltava a Deus, ele oferecia sacrifício, ele fazia tudo conforme a vontade do Senhor. Assim como Moisés também e todas as pessoas os nossos heróis da fé, né, que estão na Bíblia, que a gente percebe os testemunhos deles. Mas o que eu acho impressionante de Jó é que Deus contou o testemunho de Jó. Foi o próprio Deus que estava falando de Jó. Eu sonho um dia que eu tenha a capacidade de enfrentar tantas lutas a ponto de não me voltar para trás, não olhar, não ter arrependimento. Hoje, no meu atual momento, eu posso dizer: eu amo a Deus porque tá tudo bem, porque eu sei que Deus está me protegendo, Deus está cuidando da minha casa, Deus está cuidando da minha família, então tá tudo certo, então eu amo a Deus. Um dia eu vi uma pregação do pastor que falou assim: é muito fácil você falar que ama a Deus quando você tem a sua casa. Às vezes pode ter uma dificuldade de comida, mas a comida vem. E a nossa vida está boa, as doenças não tem na nossa casa. Então, assim é fácil. O difícil é você servir a Deus quando você está num país como esses países de guerra, por exemplo, que eles passam fome, em que eles não têm pai, crianças perderam pai e mãe na guerra, não tem onde dormir, não tem onde ficar. Assim é difícil. Assim é a prova verdadeira, é o testar do Senhor mesmo, de você adorar a Deus, mesmo quando você não tem nada, mesmo quando tudo te falta, mesmo quando a esperança ela vem trazendo, ela vem se diminuindo a cada dia de uma oportunidade que você possa ter. Eu passei por um momento difícil esses dias, passei por uma prova difícil esses dias, e o Senhor ele me deu essa palavra para mim. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, 2 semanas e meia atrás, eu tive um sonho. Deus ele me revelou que eu iria passar por uma luta muito grande, mas era uma luta, uma tempestade terrível que eu estava. E assim o Senhor me mostrou que eu estava naquela tempestade. E estava tudo bem, estava tudo feliz, assim como o Jó também era abençoado. Eu estava muito abençoada, nada estava acontecendo de errado, estava tudo dando certo na minha vida. Então, chegou um momento que eu me vi numa situação de confronto, em que houve um levante, né, no meu trabalho contra a minha pessoa. E aí eu comecei a ver o sonho se tornar realidade. Eu orei ao Senhor quando eu tive esse sonho da tempestade, e o Senhor me falou que eu iria passar por uma prova muito grande, por uma tempestade muito grande na minha vida. E aí eu orei a Deus, falei: Deus, me ajuda a aguentar, porque é muito difícil quando você tem que passar uma prova que o Senhor, Deus, ele não deixa você passar enganado por nada, né? Ele mostra. E o Senhor, ele mostrou para mim, eu já sabia que ia acontecer, e aí você tenta evitar de todas as formas, mas não dá. Não dá, porque o que tem que acontecer, vai acontecer. O Senhor, ele revela, ele mostra e fala só para você perseverar, permanecer. Assim como o Jó, ele teve que perseverar e permanecer na fé dele por todas as coisas. Se você continuar lendo a história de Jó, você vai entender que ele foi acusado, ele foi. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele era o mais rico do Oriente, ele era a pessoa que tinha mais amigos, as pessoas se aproximavam dele porque era uma pessoa boa,
mas porque ele tinha muito a oferecer para as pessoas. E aí, quando ele perdeu tudo, as pessoas que diziam ser os amigos dele foram aqueles que vieram falar assim: não, você deve ter feito alguma coisa. Deus não ia permitir uma coisa dessa na sua vida se você não tivesse pecando. Não foi algum pecado. Vamos procurar aí tentar entender o que aconteceu. E Jó falando: eu não fiz nada. Eu não fiz nada. No final, Deus mostra para Jó a ignorância de Jó. Fala assim: Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Fala: para com isso, meu filho. Imagina Deus falando: meu, para de ignorância. Para com isso que todas as coisas passam. Esse momento que a gente vive aqui na terra também é passageiro. A gente faz tanta questão de ter as coisas aqui na terra, de viver os prazeres aqui na terra, de ter dinheiro, de ter trabalho, de ter cargos importantes, de ser valorizado pelas pessoas, que a gente esquece que é essencial, que é a salvação da nossa alma. E muitas vezes as pessoas se apegam tanto a momentos que acabam esquecendo de um todo, que é a história, né? Jó, ele viveu um momento de graça na vida dele, onde Deus protegia ele de tudo, de todo mal. Nada acontecia com Jó de errado, porque ele era fiel e temente a Deus. Aí o diabo vem porque ele é mentiroso, ele é ele é aquele que tira as esperanças da gente, né? Ele vem tirando, arrastando de nós toda a nossa esperança. Ele é o pai da mentira, então ele inventa histórias da gente. Imagino ele falando na cabeça dos amigos de Jó, né? Colocando palavras, falando assim: até parece, né, que ele não tenha pecado para Deus estar fazendo isso com ele. E aí não é verdade, porque ele nada fez de errado. Era uma prova que Deus permitiu que ele passasse. O Senhor nunca tocou em Jó, nunca. Deus permitiu que ele passasse, assim como Deus permitiu que Jesus fosse crucificado na cruz por nós, porque se isso não tivesse acontecido, hoje nós não teríamos direito à salvação. Se isso não tivesse acontecido na vida de Jó, o diabo poderia estar acusando Jó de ter sido salvo, de ter todas as coisas que ele tem, por causa das bênçãos que Deus dava para ele. E aí Deus mostrou para Satanás que Jó era fiel, que existem pessoas fiéis de coração, pessoas boas, pessoas capazes de se abrir mão de si, da sua própria vida, por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor à palavra, por amor a esse evangelho maravilhoso que o Senhor tem para nós. E aí, no final de tudo, Jó, ele se mostrou ainda fiel, né? Quando a esposa dele mandou ele abandonar Deus, que a esposa dele estava numa situação, imagina essa mulher vendo o marido daquele jeito, porque eu sou esposa, né? Eu imagino eu vendo meu esposo numa situação em que ele está abandonado, em que ele não tem mais Deus, em que ele está possuído de chagas, de doença, em que ele não vê mais esperança nele mesmo. Eu, na minha posição, porque eu sou a mais, como diz meu esposo, que vive no meu mundinho colorido, né? Eu todo tempo eu oraria até o último momento da vida do meu esposo. Se precisasse orar pela vida dele, eu oraria e jejuaria todos os dias que fosse preciso. Mas tem muitas esposas que não têm essa força, né? E não tem essa garra. E a esposa de Jó, ela não teve essa força de ajoelhar com o esposo dela, de buscar com o esposo dela. Muito pelo contrário, ela provou de todas as bênçãos que Deus deu, mas quando foi no momento dela permanecer firme na fé, ela pegou e falou assim: meu, abandona esse Deus, morre de uma vez, porque eu não aguento mais te ver nessa situação. Deve ter doído muito na alma dela para ela chegar a esse ponto, porque chega momentos que tem pessoas que não conseguem permanecer e elas acham que abandonando tudo vai acabar o sofrimento. Não vai. Não é abandonando que você consegue acabar com o seu sofrimento, não é isso. Eu, voltando à minha história, que eu passei do Levante, né, no meu serviço, onde todas as pessoas que me rodeavam começaram a me atacar de uma maneira que eu não esperava.
Uma amiga minha chegou a me atacar e a ser grosseira comigo. E as pessoas que estavam sempre do meu lado foram as pessoas que me atacaram. Mas aí eu cheguei na minha casa e fiquei doente. Eu fiquei enferma, fui parar no hospital. Nunca ficou doente, fiquei sem saber o porquê, fiquei doente. A minha filha ficou doente, internada, ficou no hospital com uma doença muito forte e tudo aconteceu de uma vez. E aí eu tive que passar por tudo isso, por essa prova, né? Que o Senhor ele já tinha me avisado que eu iria passar. Tive que passar calada. Essa que é a parte mais difícil, né? Passar sendo acusada pelas pessoas, sendo criticada pelas pessoas, as pessoas achando que eu sou uma crente mentirosa, porque é tudo que eles esperam que eu seja. E, e aí começou a me dar uma tristeza muito grande. E aí eu chorei nos pés do Senhor e falei para Deus que eu sabia que tudo era uma prova, que era um momento que eu tinha que passar, mas que eu não estava aguentando de tanta tristeza no meu coração, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, assim, né? Se eu tô feliz, eu tô feliz, se eu tô triste, eu tô triste, eu não consigo disfarçar. A maioria das vezes, quase sempre eu estou feliz. É dificilmente eu estou triste, mas quando eu estou, eu não consigo disfarçar. E aí eu tive que passar por isso. E passar calada e chorar, mas chorar no altar certo, né? Que é chorar nos pés do Senhor. E adorar ao Senhor de todas as maneiras que eu pude. E o Senhor, Ele me garantiu a vitória. Permaneço na graça do Senhor, ainda esperando que essa prova passe. Mas enquanto eu passo por essa prova, o Senhor ele me deu essa palavra de Jó. Jó, no final, para que os amigos dele tivessem direito à salvação, ele teve que orar pela vida dos amigos dele. Ele teve que orar, ele teve que buscar o Senhor. E Deus, ele engrandeceu Jó de tal maneira que essa mesma mulher que pediu para ele abandonar esse Deus foi a mulher que gerou mais filhos para ele. E ele obteve muito mais riquezas, ele foi muito mais abençoado, porque ele permaneceu na graça do Senhor. E aí ele orou, ele teve bondade no coração dele para orar por aqueles que o afrontaram. Porque Deus falou assim: Jó, se você não orar por eles, eu não vou abençoar. Deus amava tanto Jó, tanto, que ele deu a Jó a opção de Jó escolher o destino daqueles homens. E assim, hoje, nós temos a escolha nas nossas vidas. Temos a opção de orar por aqueles que nos afrontam, orar repreendendo o mal, orar esperando que a luta passe, ou nós temos a opção de ignorar, de abandonar tudo, como a mulher de Jó queria que ele fizesse, de tentar resolver nosso problema com o abandono. E não é esse o caminho. Nós temos que permanecer. Nem sempre as coisas vão dar certo como a gente quer. Nem sempre vai ser tudo colorido, tudo felicidade. Nem sempre é só bênçãos. O Senhor, ele também permite provas. Não é que ele ama que você passe pela prova, mas ele precisa que você seja aprovado, assim como Jó foi aprovado. E de nada Satanás pôde falar sobre a vida de Jó, nunca mais. Ele pôde falar da vida de Jó, falar que Jó era abençoado porque Deus abençoava ele. Não. Que Jó era fiel porque Deus abençoava ele. Jó era fiel porque ele amava a Deus. E ali Jó teve um testemunho para contar. Jó no final falou assim: hoje eu conheço Deus, não do que eu ouvi falar. Ele amava tanto Deus. E ele nunca tinha visto nada. Mas ele falou: hoje eu conheço Deus porque eu tenho experiência. E hoje eu também, Marina, conheço Deus pelas experiências que eu tenho com ele. Quando eu levantei a mão para aceitar Jesus e eu conheci o Evangelho e eu conheci as histórias das pessoas e eu ouvia testemunhos das pessoas. Eu gosto muito de ouvir testemunho.
eu ouvia testemunho das pessoas, eu falava, Deus, eu também quero ter os meus testemunhos para contar, eu quero ter as minhas histórias para contar. E eu tenho tantos testemunhos, tantas histórias de vitória, mas tantas. Deus nunca me desamparou em nenhuma luta, em nenhum momento da minha vida, em nenhuma parte. Todas as coisas que eu desejei no meu coração, eu acredito que Deus também sonhou comigo os meus sonhos, porque o Senhor, Ele me deu. E Ele tem me dado, Ele tem me abençoado. Ele tem feito coisas por mim que nem eu acredito que eu seria capaz. E Ele fez. Hoje eu tenho plena ciência na minha vida de que não é esse momento aqui na Terra que é o que importa para mim. Não é o emprego que importa para mim. Não é nada da minha vida financeira, não é meu carro, não é o que eu possa ter que importa para mim. Todas essas coisas vão acontecer porque eu sei que Deus me ama e que Ele vai me abençoar, Ele vai me proteger, Ele vai me cuidar, porque a única coisa que Ele quer de mim é o meu coração, é a minha vontade. Eu acredito que você também possa ser abençoado pelo Senhor, que o Senhor Ele possa fazer muito mais. Ele não quer que você se machuque, mas você precisa passar pelas provas para também ser aprovado pelo Senhor e Deus contar o seu testemunho. Amém? Esta é a palavra do Senhor para você hoje. Eu espero que chegue ao seu coração e possa te abençoar de verdade. Amém?